ótima manhã de segunda-feira para você que acompanha o Evangelizar Informa em todo o Brasil. Recebe o nosso sinal via parabólica e pelo nosso sinal HD em mais de 3.000 cidades, ainda pelo Facebook, onde você pode interagir com a gente. Uma ótima semana, um ótimo dia para você. Está começando mais um Evangelizar Informa e vamos aos destaques desse 13 de junho. Inflação do mês de maio desacelera. A inflação recuou e ficou longe do 1%, registrada em abril, no mês anterior. Pagamento de precatórios do INSS. E os tradicionais tapetes que marcam o dia de Corpus Christi. Um trabalho criterioso para garantir um belíssimo resultado na próxima quinta-feira. O Evangelizar Informa desta segunda-feira, 13 de junho, está no ar. Tá no ar com frio, gente. Semana começando fria aqui no sul, 3 graus nesse momento aqui em Curitiba, sede da Rede Evangelizar de Comunicação. Mas como será que está a previsão para todo o Brasil? Confira na previsão do tempo desta segunda-feira. Depois de um fim de semana marcado pelas temperaturas baixas no centro e sul do Brasil, a semana começa ainda com tempo firme no sul do país, áreas do sudeste, todo o centro-oeste também com tempo mais firme, além de Rondônia, Acre e sul do Amazonas. Isso tudo ainda pela presença do ar polar, que além de, claro, derrubar as temperaturas, também impede a formação de nuvens de chuva. Continua a chover nas áreas mais ao norte do Brasil, ainda tem chuva para a faixa leste do Nordeste e ainda tem um pouco de umidade também entre o Espírito Santo e metade norte de Minas Gerais. Quanto às temperaturas, aos poucos o ar polar perde sua força, mas a temperatura ainda não sobe muito no centro e sul do Brasil. A máxima prevista para Porto Alegre nesta segunda-feira é de 16 graus, Rio de Janeiro 22 graus e em Cuiabá a máxima fica em torno dos 25 graus. Agora uma boa notícia para quem está em busca de um concurso, de um novo trabalho, de repente uma nova carreira. 2 foram autorizados pelo Ministério da Economia. Quem tem as informações e os detalhes para a gente é a Vanessa Brolo, que já está por aqui. Bom dia, boa semana, Vanessa, tudo bem? Bom dia, Cláudia. Boa semana para você e a todos que nos acompanham pelo Brasil. É isso mesmo. O Ministério da Economia autorizou a realização de concursos para preenchimento de 1.000 vagas de técnicos do Instituto Nacional de Seguro Social, INSS, e de 699 de auditor tributário e analista tributário da Receita Federal. Para o INSS, foram autorizadas 1.000 vagas para o cargo de técnico do Seguro Social, cargo de nível médio, com salário inicial de R$ 5.447. Já para a Receita Federal, são 699 vagas, sendo 230 para auditor fiscal, com salário de R$ 21.000, e 469 vagas para analista tributário, com salário de R$ 11.684. Ambos cargos de nível superior em qualquer área de formação. Os 2 concursos dependiam de autorização do Ministério da Economia e estão condicionados à existência de vagas e à adequação orçamentária. O prazo para a publicação dos editais de abertura é de 6 meses a partir da data das portarias. Mais uma oportunidade para os concurseiros começarem a se preparar. Cláudia. Com os salários desses tem que se preparar mesmo, né, Vanessa? R$11.000 e R$21.000, a concorrência vai ser grande. Exatamente, mas tem gente que estuda, né, pensando já nesses concursos antes mesmo deles serem anunciados. Mas é uma boa motivação. Exatamente. Daqui a pouquinho você volta, né, Vanessa? Volto sim. Até mais, obrigado pelas informações. Seguimos falando de INSS. Atenção, quem tem alguma ação para receber do Instituto Nacional de Seguro Social. O Conselho Nacional de Justiça, CNJ, vai liberar o pagamento dos casos que caíram para precatórios. Mais de R$25 bilhões serão liberados nessa etapa. O Ricardo Vilches conta os detalhes para a gente. O Conselho Nacional de Justiça divulgou o calendário para o pagamento de precatórios do INSS para este ano. Precatórios são dívidas do INSS com os segurados reconhecidas pela Justiça e que não cabem mais recurso. Normalmente, envolvem disputas de correção de valores de aposentadoria, pensão ou benefícios.
O calendário divulgado ainda não é preciso quanto às datas de pagamento, mas dá uma previsão de quando isso acontece. E segundo o CNJ, no mês que vem, os tribunais federais vão começar a autorizar a liberação de pagamentos dos chamados precatórios alimentares. Inicialmente, a previsão era pagar somente aqueles valores que ultrapassavam 60 salários mínimos, ou R$ 72.720. Mas são tantos beneficiários na fila que o CNJ estuda a possibilidade de incluir valores menores na lista de prioridades também. As datas corretas e os critérios mais específicos ainda serão divulgados neste mês. Fique atento assim que tiver alguma data, alguma novidade do Conselho Nacional de Justiça, você vai conferir, claro, aqui no Evangelizar Informa. Gente, quinta-feira celebramos o Dia Santo de Corpus Christi. Essa data nos faz refletir e viver um dos sacramentos da Igreja Católica, que é a Eucaristia. Nesse dia temos a tradicional procissão pelos tapetes com desenhos que marcam esse momento e eles já estão sendo confeccionados. É um processo cheio de detalhes e que conta com a ajuda de muitos voluntários. Quem conta pra gente é a repórter Fabiana Vantucci. Receita na mão, ingredientes conferidos e voluntários apostos. É assim que os tapetes de Corpus Christi começam a tomar forma. Nós reunimos todas as pastorais, o santuário, cada pessoa aqui está representando um pouquinho de cada pastoral, mas a maioria são ministros da Eucaristia. Tem pessoal da Associação Evangelizar é Preciso. Então, uma consagração, uma reunião das pessoas para a gente começar a preparar a serragem. Primeiro, essa serragem é peneirada, tem as meninas que elas preparam a tinta que vai ser misturado com essa serragem. Então a betoneira faz esse trabalho de mistura. Nós estamos falando aqui de quase 1.100 quilos de serragem que nós coletamos, Então são divididas em várias cores, São várias imagens, vários tapetes. Então precisa várias cores aí para a gente estar distribuindo entre os tapetes aqui. Cerca de 30 voluntários do Santuário de Nossa Senhora de Guadalupe trabalham na confecção de 2 tapetes com 15 metros de comprimento cada um. Nós vamos ter a imagem de Jesus das Santas Chagas. E os outros tapetes são os símbolos, de Jesus Cristo, mostrando a fé, na nossa fé católica, a fé em Jesus Cristo. Então, símbolos, Então, tem o cordeiro, tem a cruz, tem o coração sagrado de Jesus, tem a Bíblia, o Círio Pascal, tem a imagem de Nossa Senhora de Guadalupe, tem as imagens, os símbolos da Associação Evangelizar. Então, tem vários símbolos lá que retratam a fé em Jesus Cristo. Nós ficamos 2 anos sem ter essa movimentação aqui, E para nós jovens é uma grande alegria poder participar desses momentos. E esse ano a festa tem como tema Tu és o centro, Então é uma alegria imensa poder participar e sempre colocar Jesus como centro em nossa vida. Já nesse centro cultural, os voluntários estão focados nos últimos detalhes para confeccionar um tapete de 30 metros. Um trabalho criterioso para garantir um belíssimo resultado na próxima quinta-feira. Nós temos ainda que fazer uma série de anotações. No TNT, o desenho está pronto, já tem aqui as cores definidas, etc. Nesse TNT, entre outras coisas, a gente costuma escrever também assim, amo-te, adoro-te, creio em ti e tal, para relembrar o porquê que a gente está ali e quem vai passar por ali. Lá fora a gente tem a serragem que foi pintada, mas a gente tem que estruturar e treinar as pessoas a saberem como que nós vamos distribuir essa serragem no desenho do tapete, porque não dá para ficar carregando saco de serragem de um lado para o outro. Quanto tempo para cada coisa, a gente até tem ali uma divisão de equipes em função do desenho. É a primeira vez que a Elisa participa como voluntária e ela sabe que seu trabalho tem um sentido muito maior. É justamente esse sentido que faz com que a gente se empenhe um pouquinho mais, em cada momento que a gente está ali fazendo, dá aquela olhadinha para ver se está bem estendido o tapete, para ver se o desenho está realmente correto, está nas medidas adequadas. Depois que o joelho está ali um pouco doente, a gente levanta, estica e volta de novo, porque sabe, cada entrega que a gente está fazendo ali, o motivo, Então tem sido surpreendente. É uma alegria tremenda, porque a gente também vê o sentido cristão, disso, quer dizer, o sentido de vamos mostrar para as pessoas que Jesus Cristo está ali na hóstia, E quanta gente, a partir de ver isso, acorda muitas vezes,
para voltar para a igreja ou para ser mais constante ou valorizar muito mais a Eucaristia, né? Então, eu acho assim, a gente não pode perder essa oportunidade. Neste ano serão mais de 2.400 metros de tapetes. A montagem começa a partir das 8 da manhã de quinta-feira com a presença do arcebispo metropolitano de Curitiba, Dom José Antônio Peruso. Além de toda a simbologia cristã, você viu o trabalhão, toda a dedicação que é empenhada ali para trazer esse espetáculo para a gente? Eu acho que só por isso a gente já devia assistir e prestigiar esse trabalho, né? Vamos continuar falando de Corpus Christi para comemorar esse dia tão especial para os católicos. O arcebispo metropolitano de Curitiba, Dom José Antônio Peruso, esteve no Complexo de Saúde Pequeno Cotolengo, em Curitiba. O evento contou com a participação de todos os funcionários da instituição e também dos internos que residem por lá. O Complexo de Saúde Pequeno Cotolengo acolhe 230 pessoas com múltiplas deficiências que estavam em situação de risco ou vulnerabilidade social. Quem conta mais pra gente é o repórter Sérgio Júnior. O pátio do Pequeno Cotolengo, em Curitiba, ficou pequeno, com tanta gente esperando para a procissão de Corpus Christi. Eu cheguei aqui, estava faltando 5 minutos para as 6 horas. E não foi só a senhora que chegou cedo. A banda do Batalhão da Polícia Militar do Paraná também, com muita música. Os tapetes, todos confeccionados pelos moradores, voluntários e de quem trabalha aqui, e foram colocados na frente de todos os lares. Esse momento vai ser um momento de muita fé, de peregrinação, visitando cada casa, cada lar, cada morador, para que eles possam ter a possibilidade de receber esta bênção tão especial. E é isto que nós queremos neste dia tão especial que o Santíssimo nos visita. E ele veio, e a procissão começou. A multidão vem e na frente o arcebispo metropolitano de Curitiba, Dom José Antônio Peruso, com a imagem do Santíssimo na mão, andando pelo tapete que representa a morte e a ressurreição de Cristo. 400 metros de tapete, com só um objetivo: agradecer. Cerca de 250 pessoas moram aqui, pessoas com deficiências múltiplas, de todas as idades, que foram abandonadas por suas famílias, sofreram maus tratos ou viviam em situação de risco. Mesmo sem poder ir muito longe, da frente de casa mesmo, um olhar que fazia tanto tempo que não registrava um momento como esse. Qual que é esse sentimento de estar participando, de estar caminhando por aqui? Sentimento de amor, de carinho, esperança. E na capela Nossa Senhora do Rosário, a bênção. E aqui seja uma fonte de bênçãos. Como eles não podem ir até lá, o Cristo Eucarístico veio até aqui. É esse o sentido. Essas visitas da Eucaristia a esses centros, de alguma maneira, está todos os dias a recordar a nós mesmos que a maior verdade humana é a nossa fragilidade. Gente, mais um caso de varíola dos macacos foi confirmado no país. Os detalhes eu te conto daqui a pouquinho, depois do intervalo. O Evangelizar Informa volta daqui a pouquinho. Até já. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. Às 8h37 desta segunda-feira, 13 de junho, Evangelizar Informa está no ar, ao vivo para todo o Brasil, de volta. Muito obrigada pela companhia. A gente fala agora da confirmação do terceiro caso da varíola dos macacos no país. A Vanessa Brolo tem mais informações pra gente. Que medo, hein, Vanessa? Conta melhor essa história. Zé, Cláudia, essa doença está deixando todo mundo meio apreensivo, né? E o Ministério da Saúde confirmou na noite deste domingo o terceiro caso de varíola dos macacos do Brasil. O paciente é um homem de 51 anos que chegou ao país por Porto Alegre após viagem a Portugal. Segundo a Secretaria da Saúde do Rio Grande do Sul, o caso estava em monitoramento desde o dia 27 de maio. O paciente está em isolamento domiciliar junto com os seus contatos. Apresenta quadro clínico estável, sem complicações e está sendo monitorado. A Secretaria de Saúde informou que o homem procurou atendimento médico nos dias 19 e 23 de maio.
paciente desconhece contato com pessoas em Portugal que sejam confirmadas ou suspeitas para a doença varíola do macaco. De acordo com o Ministério da Saúde, todas as medidas de contenção e controle foram adotadas imediatamente após a comunicação de que se tratava de um caso suspeito de varíola do macaco, com isolamento do paciente e rastreamento dos seus contatos, tanto nacionalmente quanto do voo internacional, que contou com o apoio da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa. Com isso, o Brasil tem agora 3 casos confirmados de varíola dos macacos, sendo 2 deles em São Paulo e 1 no Rio Grande do Sul. E também estão em investigação 6 casos suspeitos. Lembrando, Cláudia, que as orientações das autoridades de saúde em relação à prevenção dessa doença são as mesmas de Covid, que é o uso de máscara, higienização das mãos e distanciamento. Mesmo assim, fica esse alerta, as pessoas estão com medo, né, Cláudia? Tomara que não se torne uma pandemia. E a lição a gente já aprendeu, ou pelo menos já devia ter aprendido, né, com relação à prevenção, né, Vanessa? Exatamente. Vamos acompanhar e qualquer notícia a mais a gente dá aqui para os nossos espectadores do Evangelizar Informa. Obrigado pela participação, viu? Obrigada, bom dia. Até mais. Olha, notícia que começa a dar um pouco de esperança para muita gente. No mês de maio, a inflação medida pelo IPCA, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, ficou em 0,47%. A Luísa traz mais informações para a gente. Olá, bom dia! A inflação do mês deixou de subir. A informação consta na pesquisa feita pelo IBGE e que aponta o índice oficial. Durante o mês de maio, a inflação recuou e ficou longe do 1%, registrada em abril, no mês anterior. Segundo o IBGE, a inflação de maio recuou para menos de 0,5%, exato 0,47%. Para os especialistas, isso quer dizer que os preços estão se estabilizando depois de seguidos aumentos. O setor que melhor reflete isso, segundo a pesquisa, é o preço dos alimentos. Na média, todo o setor registrou estabilidade do preço, sem aumentos, mas também sem recuo. Mas, se levarmos em consideração os últimos 12 meses, a inflação anual permanece nos 2 dígitos. Segundo o IBGE, esse índice hoje está em 11,73%. Uma boa semana a todos! Boa semana, Elu. Obrigada pelas informações. Agora eu tenho um convite muito especial para você. Venha junto com a TV Evangelizar e o Peregrina Brasil, o padre Rogério de Melo Landri e o diácono Luizinho da Missão Pazio Domini conhecer as grandes basílicas europeias na Itália e na França. Serão 16 dias de espiritualidade e imersão na Bíblia, visitando os lugares das aparições de Nossa Senhora, nas histórias dos santos e na cultura desses 2 países. Conheceremos Roma, onde os apóstolos Pedro e Paulo foram martirizados, o Vaticano, San Giovanni Rotondo, a terra do Padre Pio, e a gruta onde São Miguel Arcanjo apareceu, a cidade de Lanciano, onde encontra-se o milagre eucarístico, Assis, terras de São Francisco e Santa Clara, e Cássia, cidade de Santa Rita, conhecida como a Santa das Causas Impossíveis. Visitaremos ainda Pádua, onde está Santo Antônio, e seguiremos até Veneza para conhecer a Basílica de São Marcos, onde estão os restos mortais do evangelista Marcos. Depois iremos rumo a Paris para visitar o Santuário da Medalha Milagrosa de Nossa Senhora das Graças, a Torre Eiffel e a Igreja de Sacré-Cœur. Peregrinar nos faz entender melhor as Sagradas Escrituras, afinal, somos todos peregrinos. Peregrinar também é evangelizar, e evangelizar, você sabe, é preciso. Peregrina Brasil e TV Evangelizar, realizar o seu sonho é a nossa missão. Ficou com alguma dúvida? Saiba mais pelo telefone e pelo WhatsApp com o código de São Paulo 11, o telefone é 2942-8332, repetindo o código 11 2942-8332 ou ainda pelo site www.peregrinabrasil.com.br. Olha só, cada dia mais a gente vê pelo trânsito das cidades alguns tipos diferentes de condução, são scooters, bicicletas elétricas, patinetes, mas você sabe quais são as regras para utilizar esses veículos? O Vilches conta pra gente. Está cada vez mais comum encontrar com uma destas nas médias e grandes cidades do país. A tal moto ou bicicleta elétrica é econômica, é leve e tem um charme que atrai cada vez mais consumidores. Ainda mais quando levamos em consideração o preço do litro da gasolina, né? Mas ainda há dúvidas sobre esse mercado e as regras de habilitação. Afinal,
precisa ser habilitado para andar como scooter ou uma bicicleta elétrica? Os produtos são importados, na maioria da China, onde por lá são vendidos como brinquedos, portanto, sem regulamentação específica. Mas por aqui a história é outra, né? E pode ser resumida da seguinte forma. Se a scooter tiver velocidade máxima acima de 50 km por hora, é ciclomotor. E aí que vai ser preciso emplacar, tirar o Renavan, recolher imposto e seguir as regras convencionais de segurança. No caso dos patinetes, não há esse tipo de regulamentação se o aparelho tiver velocidade máxima de até 20 km por hora. Mesma coisa com as bicicletas elétricas. Se tiver velocidade máxima de até 25 km por hora, está liberada de regulamentação. Pois é, com o preço dos combustíveis nas alturas, cada dia mais as pessoas estão procurando novas formas de locomoção, né? Mas é preciso aí regulamentar, deixar claras essas regras para não virar bagunça e para que as pessoas continuem seguras no trânsito, motoristas e pedestres. Vamos dar um giro de notícias pelo Brasil agora? O Informa na Cidade está no ar. O auxílio emergencial, já extinto em outubro do ano passado, será pago neste mês de junho para pais solteiros chefes de família. Esse pagamento corresponde a 5 parcelas e vai totalizar R$ 3.000. Apenas os pais solteiros inscritos lá atrás é que têm direito a esse pagamento. Este homem está preso por determinação da Justiça do Estado do Amazonas. Amarildo da Costa Oliveira foi visto num barco com o jornalista inglês Dom Phillips e o ambientalista Bruno Pereira. Ambos permanecem desaparecidos depois de receberem ameaças de mineradores. Uma investigação foi aberta contra o casal da imagem. Eles brigam e destroem uma clínica odontológica em Belo Horizonte. A mulher acusou um dentista de colocar um implante para monitorar onde ela ia e o que dizia em conversas por telefone. O dentista informou para a polícia que ele apenas colocou uma coroa de dente nela. Todo o destemperamento do casal foi em frente aos 2 filhos pequenos e um terceiro no colo da mulher. A Nestlé, fabricante da bolacha Nesfit, foi notificada pela Secretaria Nacional do Consumidor por propaganda enganosa. É que a embalagem diz que a bolacha tem sabor mel, mas o mel não está presente na fórmula de ingredientes. A Nestlé disse que a embalagem é correta por informar que a bolacha tem sabor de mel. O governo deu 10 dias para a Nestlé explicar essa história direito. Daqui a pouquinho a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre o cultivo das oliveiras, que também está começando aqui no Brasil. O Evangelizar Informa volta daqui a pouquinho, intervalo rápido, já já. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. Oito horas e 49 minutos desta manhã de segunda-feira, dia 13 de junho, o Evangelizar Informa está de volta ao vivo para todo o Brasil. Muito obrigada pela companhia. Vamos dar um pulinho agora lá no noroeste do Paraná. Muitos produtores estão investindo na produção de bananas na região. Mas não é fácil fazer a fruta tão popular chegar à sua mesa. A gente vai conhecer agora um pouquinho dos desafios dessa cultura. A banana é a fruta mais consumida pelos brasileiros, segundo dados do IBGE. Mas o caminho até o consumidor envolve muito trabalho, dedicação e superação de desafios. Um exemplo disso é o Homero, produtor de Maringá, na região noroeste do Paraná. A maior dificuldade para a produção da fruta na região são as condições climáticas. Nos últimos 2 anos, por exemplo, a seca e a geada comprometeram o bananal. Já em abril desse ano, ventos de quase 90 km por hora derrubaram cerca de 30% dos pés. Comprometeu bastante. Estava bonito, já vinha com chuva, o bananal estava bem encaixeado, infelizmente teve o vento, né? Isso tudo demanda aí, a plantação recuperar demora aí praticamente 10, 12 meses para recuperar o bananal. Mas para abastecer o comércio de Maringá e cidades da região, apenas 4 hectares não são suficientes.
Por isso, a maior parte das frutas que ele distribui vem de cidades de Santa Catarina. A minha produção aqui é pouca, eu não consigo atender todo o meu mercado. O principal abastecedor de Maringá, da nossa região aqui, é o estado de Santa Catarina. Então a fruta daqui vem de lá, a maior parte. Que lá eles têm mais clima, o clima é mais favorável, chove mais, a temperatura é mais amena. Mas como otimismo é a palavra de ordem aqui, o produtor acredita que em 2022 a colheita será melhor que a dos anos anteriores. A colheita que a gente tinha no período de seca, que era de 1.000 quilos por semana, agora nós estamos produzindo 2.000 quilos por semana com a chuva. Então houve essa melhora significante para nós. Vamos falar de outra cultura agora, essa menos comum aqui no Brasil. Quando a gente fala de oliveiras e da produção dessa cultura, já vem logo na cabeça a região do Oriente, lá, não é mesmo? Mas tem gente investindo nessa produção aqui bem pertinho de Curitiba. Quem conta pra gente é a repórter Fabiana Vantucci. Ela é utilizada pelo homem há milhares de anos. Originária do Oriente Médio, a oliveira é uma árvore da família das oleáceas, que produz um fruto muito conhecido, a azeitona, que processada resulta no saboroso azeite de oliva. Encantado com as propriedades da planta, há 4 anos o Flávio decidiu investir nessa cultura. A ideia surgiu depois que ele comprou uma área em São Luís do Purunã, distrito de Balsa Nova, na região metropolitana de Curitiba. A gente queria ali alguma coisa que fosse diferenciada, que tivesse alguma coisa de repente, saudabilidade, alguma coisa que fizesse bem para a saúde e também por uma questão de rentabilidade mesmo, que a gente entendeu que o mercado é um mercado bastante promissor. Mas para garantir o crescimento saudável das mudas, foi preciso estudar bastante. Eu fiz um trabalho bastante grande de análise de solo, de verificação se seria possível ou não. E, em paralelo, a gente começou a correr atrás dos fornecedores de muda, estudar um pouquinho mais, entender um pouquinho mais, visitar algumas propriedades, tanto no Brasil quanto fora do Brasil, que já estavam produzindo. E assim como o Flávio, muitos produtores brasileiros têm se interessado pelo plantio de oliveiras. O país ainda não se destaca na olivicultura, mas algumas regiões já apresentam resultados positivos. Hoje nós temos uma condição de muita importação do azeite de oliva no Brasil. Nós temos cerca de 80 mil toneladas que foram importadas no ano de 2021 e temos uma produção muito pouco significativa no Brasil ainda, em torno de 300 toneladas. Nós temos uma produção significativa lá já no Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Santa Catarina, e o Paraná está iniciando o processo de produção do azeite de oliva. Nós temos uma área bem grande em Ventania, são 64 hectares, sendo o maior produtor do estado do Paraná. E para incentivar o crescimento dessa cultura, o projeto Oliveiras Paraná tem mapeado a produção no estado para identificar quais variedades se adaptam melhor por aqui. No Paraná, as cultivares de menor exigência em frio são as que estão mais tendo adaptação para a nossa condição de clima e solo. São elas a cultivar arbequina, a arboçana e a coroneide. Essas 3 cultivares têm tido bom florescimento e pegamento dos frutos, frutificação efetiva. Então nós fizemos essa análise já no estado do Paraná, já temos resultados positivos para a produção da oliveira e agora estamos com uma área de validação de cultivares em Palmas. Cada pé de oliveira pode produzir até 30 quilos de azeitonas e, em média, 6 litros de azeite. Mas é claro que para alcançar esses números, as árvores dependem de muitos cuidados. O desafio principal realmente foi a questão do solo. A gente tem que fazer uma análise de solo bem aprofundada todo ano, bem elaborada. Talvez o maior inimigo nosso tenha sido até hoje a tal da formiga, né? A formiga é terrível. E o clima ela tem se adaptado muito bem, a gente tem um clima bem propício. O ano passado, por exemplo, a gente teve 4, 5 graus negativos e a gente não teve problema nenhum com elas. Hoje a propriedade tem 7 mil pés de oliveiras de 8 variedades diferentes espalhados em 10 alqueires. As árvores têm se adaptado bem à região, mas tão bem que o Flávio pensa em
dobrar a plantação e até mesmo investir na produção de azeite de oliva. E a ideia nossa é realmente daqui 3 anos, pelo menos, a gente começar a ter uma produção com volume mais razoável e sair o primeiro azeite de oliva de São Luís do Purnã. O volume que nós importamos no Brasil é muito alto e nós não pretendemos competir com o produto que vem da importação. Pelo contrário, nós temos a intenção de gerar para o produtor uma renda extra a mais, né? Então, o nosso produtor que vai investir em oliveira hoje no Brasil, ele tem o foco de produzir um azeite monovarietal, um azeite gourmet, um azeite diferenciado. E mesmo em tão pouco tempo, o Flávio sabe que tomou a decisão certa e garante que vale a pena se aventurar no mundo das oliveiras. Eu realmente entendo que vale a pena. Acho que para quem tem pequenas e médias propriedades, talvez seja uma cultura bastante interessante para ser consorciada com outras. O Evangelizar Informa desta segunda-feira, dia 13 de junho, se despede aqui, mas volta amanhã a partir das 8h20 ao vivo para todo o Brasil. Muito obrigada pela companhia e uma semana abençoada para você. Tchau, tchau.